Bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de estar lendo o texto do Salmo 71, versículo 5. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então nós iniciamos a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Batovi. Nós queremos orar nessa manhã pela sua família, rogar que o Senhor continue abençoando, cuidando de você, do seu lar. Queremos também orar pelos aniversariantes dessa semana. Nós temos esse costume de toda manhã de domingo, no culto, na abertura da Escola Dominical, de fazermos a oração pelos aniversariantes. Então nós iremos orar essa semana pela Virgínia, que fez aniversário dia 1º, pelo Jorge Antônio, meu filho, que fez aniversário no dia 3, e pela Dalva também, que completou mais um ano de vida no dia 5. Também pelos aniversariantes de casamento, nós estaremos orando pelo Juninho e pela Vasti, e pelo Diego e pela Miriam. Então oremos nesse momento. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos nessa manhã de domingo, de podermos estar ouvindo a Tua palavra, falando ao nosso coração. O Senhor é a esperança da nossa vida. Nós depositamos toda a nossa confiança em Ti, na Tua palavra, na salvação que está em Cristo Jesus. E nós rogamos, Pai, por cada família que está nesse momento assistindo essa escola bíblica dominical, que o Senhor venha falar aos seus corações, que o Senhor venha fazer uma obra de graça, de amor, venha derramar da Tua paz, que excede todo entendimento, para guardar seus corações, suas mentes, para que todos nós continuemos apoiando a nossa confiança no Senhor Deus. Obrigado, Pai, também pelos nossos queridos que fizeram aniversário nessa semana. Muito obrigado pela vida da Virgínia. Continua cuidando dela, da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Derrama ricas bênçãos sobre a vida da tua filha, Pai. Obrigado também, Senhor Deus de amor, pelo privilégio, Pai, de mais um ano de vida do Jorginho. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que eu tenho de ser pai dele. Eu rogo que o Senhor continue cuidando dele, que ele cresça sempre nos teus caminhos, na tua presença, sempre fazendo a tua vontade. Cuida dele, cuida da Júnia, da Sofia, de toda a nossa família. Obrigado também pela vida da Dalva, que completa mais um ano de vida. Obrigado porque ela é tão especial para nós. E nós rogamos, Senhor, abençoe ela, cuidando de sua saúde, renovando suas forças, fortalecendo a sua fé. Cuida dela, do reverendo Silas, dos seus filhos, dos seus netos. Muito obrigado, Pai, pela vida da Dalva, por ela ser tão amada e respeitada por nós. Muito obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das famílias da nossa igreja, dos casais. Obrigado, Pai, pela vida do Juninho e da Vasti. Continua cuidando deles, continua abençoando, continua derramando da tua fidelidade, da tua bondade. Cuida deles, cuida do Joaquim, cuida da gravidez da Miriam, da Vasti também, Pai, que continue sendo uma gravidez abençoada pelo Senhor, que essa família continue sendo uma grande bênção em tuas mãos. E muito obrigado também, Senhor, pela vida do Diego e da Miriam, por mais um ano de aniversário de matrimônio, de casamento. Que esse jovem casal, Pai, continue sempre confiando no Senhor, depositando sua esperança sempre na tua bondade, na tua providência. Cuida deles, fortalece, renova as suas vidas, os seus projetos. Que o Senhor continue cuidando desse lar. Obrigado, Pai, por esse tempo de oração, por esse tempo onde nós podemos ouvir a Tua palavra. Vem falar no nosso coração e recebe também a nossa adoração, o nosso louvor, que nós queremos sempre, constantemente, dedicar ao Senhor. Obrigado por tudo, te louvamos, Senhor, no nome santo, amável e precioso de Jesus. Amém.
Todos os dias.
Bem, meus irmãos e irmãs, nós agora continuamos a nossa escola bíblica dominical da igreja presbiteriana de Batovi, trazendo a mensagem da palavra do nosso Deus. O texto base para a nossa mensagem nessa manhã é o texto do livro de Romanos, capítulo 8, dos versículos de 18 a 25, onde nós estaremos falando sobre a verdadeira esperança em tempos de sofrimento. E o texto da palavra do nosso Deus nos traz a seguinte mensagem para o nosso coração nessa manhã. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então a verdadeira esperança em tempos de sofrimento é a esperança que está dentro dos corações dos filhos e filhas de Deus, que está dentro do seu coração, que faz parte da sua vida. Você que confia no Senhor, você que reconhece no seu dia a dia que depende da ação de Deus no seu viver, você é alguém que tem uma esperança que o mundo aí fora, infelizmente, não conhece. Então, quando nós abrimos o capítulo 8 do livro de Romanos, nós vemos um capítulo que faz parte de um grande tratado teológico escrito por Paulo, onde o apóstolo faz, de forma inspirada pelo Espírito Santo de Deus, afirmações desde o primeiro capítulo sobre a justiça pela fé em Jesus Cristo, que faz com que o justo viva pela fé. Então nós estamos vivendo nesse tempo de sofrimento, tempo de crise na saúde, crise na política, crise muitas vezes nos lares por causa de problemas econômicos. Nós estamos vivendo de tal maneira que realmente precisamos mais do que nunca viver pela fé. Mas especialmente nesse capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, do versículo de 1 a 30, Paulo faz a declaração de que há segurança de vida eterna para o crente por causa da ação do Espírito Santo em sua vida. Já no versículo 1, Paulo vai dizer, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, em todo esse capítulo, Paulo cita por mais de 20 vezes a ação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que confiam no Senhor. E dos versículos de 31 a 38, Paulo, após falar sobre o trabalhar do Espírito Santo, tirando toda a condenação, fazendo com que o cristão, o crente, ele não confie mais na sua capacidade, na sua carne, mas na ação do Espírito Santo de Deus. Ele vai mostrar então que o crente ele pode ter a segurança de crer e viver na certeza que nada pode separá-lo do amor de Deus. Então o texto desse capítulo 8 de Romanos, ele é uma demonstração da importância da confiança em Deus em todo o tempo.
porque enquanto olhamos ao nosso redor nesse momento, nós estamos vendo, depois aí de tantas dificuldades, as guerras que a humanidade ainda continua travando, atentados contra a vida, ainda vemos muita violência no nosso mundo. Nós tivemos agora esse caso de racismo nos Estados Unidos com a morte do George Floyd, que acabou tendo ali vários distúrbios, vários protestos nos Estados Unidos. A gente vê também que aquela violência que foi cometida contra esse homem foi uma violência tão absurda que ele mesmo, que era um homem cristão, que buscava Deus, que fazia parte da sua comunidade de fé, não gostaria de ver toda essa violência que acabou irrompendo nos Estados Unidos. A gente vê ali depredação de locais públicos, particulares. E então, na verdade, o próprio irmão do George Floyd fez uma declaração dizendo que esses protestos de violência iam exatamente contra aquilo que o George Floyd vivia no seu dia a dia. Então nós vemos o quê? Uma sociedade com homens se levantando contra outros homens. Vemos um mundo aí sendo destruído pela ação humana, destruindo a natureza, todo o ecossistema onde nós vivemos, tudo motivado pela cobiça e ânsia do homem em ter mais e mais. Vemos também aqui no nosso país como está sendo difícil essa questão do Covid, que já matou mais de 30 mil pessoas, e nós vemos os políticos travando batalhas quando eles deveriam se unir para ajudar aqueles que mais precisam. Então nós vemos que o maior problema do nosso país nesse momento é que, no meio de uma terrível pandemia que atinge todo mundo e que atinge de forma terrível o nosso país, a polarização política em meio a tantas mortes. Então é isso que nós temos visto pelas telas da televisão, do computador, um mundo desesperado e sem esperança. E na verdade nós sabemos que quando tudo isso passar do Covid-19, infelizmente a tendência, nós sabemos que não é o mundo melhorar como num passe de mágica, e as pessoas terem uma vida diferente, uma vida nova, uma vida com mais respeito, mas ao contrário, infelizmente a tendência humana ao pecado é de vermos pessoas cada vez mais desesperançadas com a vida, vivendo longe do Senhor. E para nós que somos pessoas que cremos em Jesus, nós precisamos reconhecer que o mundo onde vivemos, ele necessita de esperança. E essa esperança as pessoas não vão encontrar no mundo aí fora. Mas é uma esperança que ela está presente na nossa vida. Então, uma esperança, uma verdadeira esperança em tempo de sofrimento, é a esperança que está baseada naquele que confia em Deus. Mas é uma esperança, a esperança de quem confia em Jesus, uma esperança que está além dos sofrimentos desse tempo. Paulo mostra para os irmãos de Roma que a nossa esperança está além dos problemas e sofrimentos do tempo presente. E não há comparação com a glória de Deus que irá se revelar em nossas vidas. É uma esperança além dos sofrimentos do tempo presente. E o sofrimento que Paulo se refere aqui, em todas as suas cartas, em outras passagens do Novo Testamento, é uma esperança que está baseada num sofrimento que aponta para Cristo, para aquilo que Cristo fez por nós. O livro de Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 a 9, o autor
vai dizer sobre o sofrimento de Jesus, como que a vida de Jesus foi uma vida onde ele encarou de frente o plano de Deus para a sua vida. E o texto diz lá, em Hebreus capítulo 5, nos versículos de 7 a 9, que o plano de Deus incluía o sofrimento do seu filho. O texto diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, Paulo aponta que esse sofrimento aqui é um sofrimento que mostra a obra de Jesus Cristo em favor de nós. E esse sofrimento de Cristo em nosso favor, dele ter vivido aqui e ido até a cruz do Calvário em nosso favor, é o que deve motivar o cristão no seu dia a dia, a olhar para as aflições desse mundo, não como um defeito de fé, mas como uma ação de Deus no nosso viver. Então, o Novo Testamento, as epístolas paulinas e também as cartas de Pedro mostram, então, esse sofrimento aponta para a volta de Cristo, para a ação de Deus até a volta de Cristo. Em 1 Pedro capítulo 5, nos versículos 13 e 14, ele vai dizer: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então nós somos cristãos chamados para participar dos sofrimentos de Cristo em favor da salvação do mundo onde nós vivemos. E Paulo e Pedro são apóstolos que mostram para nós a importância de nós compreendermos essas verdades que fazem parte do nosso viver, que fazem parte do nosso tempo onde nós estamos vivendo. E Paulo então sabia que aqueles cristãos de Roma, eles viviam numa cidade onde o testemunho sobre o amor de Cristo sofreria muitas perseguições. E é isso que acontece no nosso dia a dia. Para que você encare esse tempo que nós estamos vivendo de Covid-19 com esperança, com confiança em Deus, muitas vezes a sua fé vai ser provada, e esse sofrimento, por causa da sua fé, é o que vai te capacitar a compreender que o mundo aí fora, que tanto necessita de Deus, muitas vezes também não vai compreender a sua fé e a sua forma de encarar a vida. Então Paulo também sofreu muitas vezes por amor do Evangelho, para anunciar o Evangelho de Cristo. Então ele fala para aqueles irmãos de Roma que o sofrimento que eles estavam passando ali, Roma que era um local que os cristãos foram extremamente perseguidos, desde o tempo de Nero até Diocleciano, vários imperadores, até o ano de 366 a 313, houve vários tempos de perseguição. Então Paulo está falando ali para irmãos que iriam sofrer por causa da sua fé. E Paulo, ele diz ali no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele mostra para aqueles irmãos as várias situações que ele teve que enfrentar
por amor do Evangelho. Ele vai dizer lá no capítulo 11, as situações que ele viveu, muitas situações difíceis, tanto do versículo 23 até o 28, ele vai dizer: eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então todos nós que queremos pregar o Evangelho de Cristo para um mundo que necessita de Deus, devemos saber que iremos sofrer para que o nome de Jesus seja anunciado. Então é necessário, acima de tudo, que a gente reconheça que há um único sofrimento que o cristão deve evitar, que é a palavra de Pedro também, em 1 Pedro capítulo 4, versículos 15 e 16, há um único sofrimento que aquele que crê em Jesus não deve de maneira nenhuma sofrer. E Pedro vai dizer: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, é o único sofrimento que está vedado a nós cristãos, é exatamente o sofrimento que é resultado do pecado, de abandonar a Deus. E há uma frase interessante de Thomas Brooks, onde ele diz: tome mais cuidado para se manter longe do pecado que do sofrimento. Então, quando sofremos pelo Senhor, nossa vida é aperfeiçoada para obedecermos cada vez mais, assim como Jesus obedeceu. Mas a palavra de Deus mostra também que os que sofrem pelo Senhor resplandecerão como firmamento e suas vidas brilharão como as estrelas. Então, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, algo futuro. Então, tudo que nós temos que passar nesse tempo aqui é o resultado de angústias que fazem parte não somente da nossa vida, mas da vida de todos aqueles que confiam em Deus, em todos os lugares onde o nome de Cristo é pregado. Pessoas irão sofrer para testemunhar sobre a salvação de Jesus. Mas o texto também mostra que não somente aquele que crê em Deus sofre, mas a própria criação à nossa volta, ela também sofre e aguarda debaixo de angústias. Há um gemido na criação. Ele vai dizer que a ardente expectativa da criação. A criação está sujeita à vaidade. Que a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então há um gemido na criação, que sofre debaixo da destruição provocada pelo ser humano. Quando o ser humano pecou no jardim do Éden, a terra foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado. Ela começou a produzir cardos e abrolhos. A vida após o pecado
tornou-se espinhosa. E o pecado produziu uma criação que sofre. Os relatos iniciais do livro de Gênesis nos ensinam sim que Deus criou um universo em harmonia, dentro do qual os seres humanos desfrutavam de um relacionamento perfeito com Deus, com o próximo e com o restante da criação. Porém, o relato bíblico nos informa também que essa harmonia foi rompida pela desobediência do homem em todos os seus relacionamentos fundamentais, que produziram uma alienação, uma separação de Deus e do próximo e da natureza, e uma competição. Então a criação, ela aguarda ansiosamente, diante de toda a maldade humana, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Somos nós que cremos em Jesus, que somos aguardados para que cuidemos da criação, como era para ser a missão, o trabalho de Adão e da sua família, cuidar da criação. Então a criação aguarda que nós, como filhos e filhas de Deus, sejamos revelados pela salvação em Cristo Jesus, para cuidarmos de tudo que existe no mundo, para voltarmos a termos comunhão com Deus, comunhão com o nosso próximo e harmonia com a nossa criação, com a criação de Deus. Então, diante dessa realidade, John Stott, escrevendo o livro Discípulo Radical, lembra que é importante compreendermos que o plano de Deus de restauração inclui não apenas a nossa reconciliação com Deus e com o próximo, mas também, de alguma maneira, a reconciliação, a libertação da criação que geme e suporta angústias até agora. Então a esperança cristã não é uma esperança apenas de uma salvação individual, mas de uma salvação que vai alcançar o ser humano e toda a criação de Deus. É uma restauração completa o que Deus faz, uma obra que nós, na palavra de Deus, diz que nós devemos esperar novos céus e nova terra. Uma nova terra, um novo céu, onde, segundo Pedro, que ele fala muito sobre o futuro, sobre a consumação de todas as coisas, sobre a volta de Cristo, ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E o texto também vai dizer que, uma palavra muito interessante, no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós aguardamos ansiosamente a renovação não somente da nossa vida, mas de tudo que está à nossa volta, de todo o cosmo. E também João, na sua carta, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, diz assim, 1 João 3, versículos 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então nós temos essa esperança que o tempo presente ele vai ser substituído por um tempo onde a glória de Deus vai ser revelada em nós, onde a criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção. E essa esperança, ela tem a base na salvação em Cristo Jesus. É uma esperança que foi colocado
dentro do coração dos filhos de Deus. Então nós fomos salvos, como ele diz aqui no versículo 23, para aguardar a redenção, nós que somos as primícias do Espírito. Igualmente também, assim como a criação, gememos em nosso íntimo, quando olhamos tudo à nossa volta, toda esse caos humano, esse mundo revoltado, esse mundo preocupado, esse mundo ansioso, esse mundo carente de Deus. Nós precisamos compreender que Deus colocou dentro de nós a esperança da redenção, e nós aguardamos essa esperança, porque essa esperança de redenção, a nossa adoção, que é o texto dos versículos de 12 a 17, que ele fala de filhos e herdeiros. Ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós aguardamos, já sabendo que somos agora filhos de Deus, que o Senhor venha se manifestar totalmente, voltando para cumprir todas as promessas de Deus para a nossa salvação. Então, no nosso íntimo, nós sofremos por isso, por saber que vivemos num mundo tão caotizado, tão distanciado de Deus, e há algo nos aguardando, que é muito melhor do que qualquer situação que nós vivemos nesse mundo. Então nós fomos salvos para ter esperança. Na esperança fomos salvos. Só que essa esperança cristã, ela não se completa nessa vida. A esperança cristã é uma esperança que está reservada nos céus. Paulo também, em Colossenses capítulo 1, ele vai dizer essa palavra, numa ação de graças pela igreja de Colossos. Ele vai dizer: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então nós temos uma esperança que está dentro do nosso coração, do nosso ser. E é muito bom saber que ela está aqui dentro de nós, o nosso coração. E que foi Deus que colocou ela em nós. Porque ninguém pode tirar aquilo que Deus preservou. Então nós fomos salvos pela esperança de confiar em Cristo Jesus. E a nossa esperança é a âncora da alma, onde nós encontramos refúgio nas promessas de Deus, como diz o autor de Hebreus, capítulo 6. É um dos últimos textos que nós vamos ler nessa manhã de escola dominical. Hebreus, capítulo 6, versos 18 e 19. Quando você olhar para tudo à sua volta e ver como está difícil o mundo onde nós vivemos, que você possa depositar a sua esperança em Deus. E Hebreus 6, 18 e 19 diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Então a esperança é a âncora da alma, onde nós nos refugiamos nas promessas do nosso Deus. A história conta sobre Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador, mas que morreu muito jovem, que ele, antes de sair para suas conquistas e campanhas militares, que o tornaram um homem poderoso e conquistador,
ele chamou os seus amigos que ele mais considerava e ele doou todos os seus bens. E um dos seus amigos que recebeu uma parte daquela herança muito valiosa, surpreso, perguntou para Alexandre o Grande: e o que ficou guardado para você? E Alexandre o Grande respondeu: para mim guardei a esperança. Para mim guardei a esperança. E nós, como cristãos, quando enfrentamos tempos tenebrosos, como esses que agora enfrentamos, e que podem, biblicamente falando, serem futuramente, virem até tempos até mais piores do que esse que nós estamos enfrentando. Você pode dizer em alto e bom som que a sua esperança é maior do que a esperança que o mundo oferece? Então nós precisamos olhar para a esperança que foi colocada dentro do nosso coração. Esperança que está dentro do coração dos filhos e filhas de Deus. Porque ela é a verdadeira esperança em tempo de sofrimento. Porque enquanto você olha para o que acontece hoje, você sabe que há algo maior que vai se revelar no tempo de Deus. Então, diante de tudo que nós vivemos, de tudo que nós observamos, a esperança, como Paulo vai dizer lá, é algo que você não consegue ver de forma física, visível, mas como cristãos que cremos em Jesus Cristo, nós sabemos que essa esperança, ela está guardada dentro do nosso coração. É que dentro de nós, que Deus colocou esperança, por isso que muitas vezes as pessoas não veem essa esperança que está dentro de nós, mas ela é visível para nós no dia a dia, quando enfrentamos tempos tenebrosos, mas que sabemos que Deus está presente ali, alimentando essa esperança. Portanto, não deixe de participar dos cultos, nem que seja de forma online, das atividades que a igreja tem trazido no dia a dia, nas reuniões de oração, e quando voltar também o tempo presencial, continue firme na esperança de confiança no Senhor. E essa mensagem de escola dominical, a partir de semana que vem, ela não vai ser postada mais, porque nós estaremos fazendo as salas virtuais de escola dominical a partir do próximo domingo, pelo aplicativo Google Meet. Então nós, durante a semana, nós vamos fazer um tutorial, estar enviando para a igreja, para como vai funcionar essas salas de escola dominical virtual. Então, a partir da próxima semana, então, vai ter apenas a mensagem do culto à noite no YouTube, no Facebook, e os membros da nossa igreja vão se reunir pelo Google Meet, conforme as orientações que nós iremos passar durante a semana. Então, quero agradecer a você que participou conosco nessa manhã de domingo, da palavra do nosso Deus. Quero fazer uma última oração com você, que a esperança de você que crê em Jesus continue sempre firme no seu coração, na sua mente, mesmo em tempos de sofrimento. Oremos então nesse momento. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, pela esperança que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração. Sabemos que os tempos que nós vivemos realmente são tempos difíceis, Pai, mas nós fomos chamados pelo Senhor, o Senhor que foi até a cruz do Calvário em nosso favor, que enfrentou também todas as lutas, todas as dificuldades, para que nós na cruz do Calvário fôssemos salvos pelo Senhor. Portanto, Pai, assim como Jesus sofreu por nós, que nós também como cristãos possamos exercer a nossa fé de forma confiante no dia a dia, continuando com o nosso trabalho diário, com o cuidado com a nossa família, que possamos também, como povo de Deus, continuar anunciando o Evangelho para aqueles que necessitam,
para aqueles que carecem no mundo que está ao nosso redor, Pai, em conflito constante, necessitando da Tua graça e do Teu poder. Portanto, em nome de Jesus, Pai, que a esperança da salvação esteja sempre guardada dentro de nós, pelo Senhor, e possamos confiar em Ti em todo o tempo, Pai. Pai, abençoa agora o Teu povo, cuida de nós esse domingo, que possamos ter um domingo abençoado na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, que sempre fala ao nosso coração e que jamais volta vazio. Obrigado pela nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Batovi, e todos aqueles que participaram dessa mensagem, que sejam abençoados, cuidados e protegidos pelo Senhor. É a oração que nós fazemos, no nome santo, amável e precioso de Jesus, nossa única e suficiente esperança. Amém. Então que Deus abençoe a sua vida, um ótimo domingo para você e para todos os seus familiares.